Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito do sistema digestório. Mas antes, vamos para aqueles avisos, né? E para começar em relação ao aviso, falar que as nossas aulas passam pela TV, né? E também a questão aí do aplicativo. Porém, no aplicativo, gente, vocês vão poder, olha, participar, fazer perguntas, responder os nossos questionamentos, dizer o nome da escola de vocês, para que a gente possa agradecer aos professores, aos coordenadores e gestores que têm incentivado vocês a assistir às nossas aulas, né? Então, além da questão aí da TV e do aplicativo, que agora, né, aí vamos ter os dois QR Codes. Esses dois QR Codes vocês vão, né, apontar o celular de vocês e vão baixar. Para baixar, vocês precisam da data de nascimento de vocês e a matrícula. E a matrícula, quem não sabe ainda, vai lá na escola e pede ao pessoal da secretaria, a coordenação, a gestão, que eles vão fornecer. E vocês vão poder baixar e participar da nossa aula neste momento ao vivo. Mas, além do aplicativo e também além da TV, vocês podem assistir as nossas aulas pelo YouTube. Lembrando que lá no YouTube vocês têm todas as aulas, não só as aulas de ciência, mas aulas de todas as matérias. E no YouTube, gente, vocês vão poder assistir, pausar, rever quantas vezes quiserem. E ainda mais, né, pessoal? Lá no YouTube também tem um chat, onde vocês vão poder colocar as dúvidas de vocês, responder no momento que estão assistindo os nossos questionamentos e ainda mais, dá um likezinho se vocês estão gostando para incentivar o nosso trabalho. Mas, além de tudo isso, a nossa escola tem um cuidado especial com todos vocês. E para isso, nós contamos aí, olha, com a nossa querida Ingrid, que está aí se esforçando, dando o seu melhor em relação às nossas aulas, com a língua brasileira de sinais. E aí, assim, dessa forma, todos vocês vão poder participar, interagir conosco. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E para participar da nossa aula hoje no chat, nós temos o prazer, né, de ter a professora Adriana, de língua portuguesa. Professora Adriana, seja bem-vinda a uma aula de ciência. Olá, professora Isabel, é sempre uma alegria estar aqui, não é, na aula de ciência, não é? E estou aqui substituindo, como fala a professora Marta, a professora Isabel, não é? Uma jogadora cara, que é a professora Cláudia. Um beijão para você, não é? Ela está em outras demandas, mas estará em breve aqui com vocês. Então, sexto ano, é uma alegria estar aqui interagindo com a professora Isabel, querida do meu coração. E vocês também. Pois é, Adriana, então, muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite. Realmente a professora Cláudia hoje está em outra demanda, mas eu acredito que ela está ligadinha aqui conosco. E vamos lá, né? A professora Adriana está ali atenta ao chat, coloca os questionamentos que ela vai chamar. Na hora que você ficar à vontade, pode chamar, Adriana, para a gente poder conversar. Professora Isabel. Já tem aluno aqui, tá? Ok, mas vamos lá. Então, falando a respeito agora, né, nós estamos aqui ainda com datas em relação ao mamógrafo móvel. A questão aí do Outubro Rosa. Hoje, o mamógrafo móvel está na Fiocruz, Pernambuco, lá na cidade universitária, dentro do campus da universidade. Então, quem mora nas proximidades ali da Universidade Federal de Pernambuco, avisa aí para a mãe, para a madrinha, para a tia, os vizinhos, né? Para que vá até o mamógrafo móvel, lá na Fiocruz, para fazer aí alguns exames, né? Além da questão da mamografia, tem outros exames. Lembrando que não é só, né, no mês de outubro esse cuidado com a mulher. Cuidado aí na questão de combate e prevenção ao câncer de mama, mas também há outros cuidados. Então, fiquem atentos e avisem aí. E agora, nós vamos para a nossa aula. Mas, para começar a nossa aula, a gente vai rever alguns assuntos que foram trabalhados na aula de alimentos. Veja que interessante. Nós estamos revendo aí as funções dos alimentos. Então, o grupo de alimentos, eles podem ser divididos em 3 subgrupos. A questão aí dos alimentos construtores, os reguladores e os energéticos. Cada um com a sua função específica, né? A questão aí dos construtores, eles são responsáveis, né,
na questão aí do crescimento do nosso corpo, na formação aí, desde o início, da primeira infância, dos nossos órgãos e também na reparação de perdas. Os reguladores, eles estão dando aí esse apoio também aos construtores, na questão aí de reparar perdas, na cicatrização, uma série de fatores. E os energéticos, como o próprio nome já está dizendo, fornecendo aí uma maior energia para o nosso corpo funcionar. Mas além das funções dos alimentos, outra coisa que eu gostaria de lembrar com vocês, e vou convidar vocês para ler esse trecho comigo, vamos lá? Vamos ler comigo? Olha aí, pessoal. Ainda revendo também, os alimentos contêm nutrientes, que são substâncias que fornecem energia e materiais que o corpo precisa para crescer, se desenvolver e se proteger das doenças. Então, a gente está vendo aí a questão da função dos alimentos e que esses alimentos contêm esses nutrientes que são capazes de fornecer tudo isso para a gente, desde energia, para a questão aí do crescimento e até mesmo para nos proteger e nos defender de algumas doenças. Vejam que legal. Mas o que é que eu vou ter agora para vocês? Eu vou falar agora um pouquinho de uma alimentação, não é? Só que aí a gente está fazendo aí uma união. Para o nosso corpo ter energia, eu não vou precisar apenas de alimento. Eu vou precisar também da respiração. Então, o oxigênio, ele é um gás importantíssimo, juntamente com os nutrientes que nós colhemos aí, absorvemos, selecionamos dos alimentos. Essa união aí vai gerar energia no nosso corpo. E essa energia será capaz de nós realizarmos todas as nossas funções. Não só as funções vitais, aquelas que acontecem dentro do nosso corpo, como também as outras funções, como correr, pular, dançar, falar, estudar, né? Tudo isso a gente precisa de energia. Então, aí eu estou mostrando a vocês essa união do sistema respiratório com o sistema digestório. E aí é o nosso questionamento de hoje. Então, a gente está vendo aí que foi outro tema já trabalhado, nós já estudamos o sistema respiratório e vimos que a importância do sistema respiratório são as trocas gasosas, onde o oxigênio que está presente no ar fica no nosso corpo e o excesso, né, dos outros gases que compõem o ar, juntamente com o gás carbônico que foi gerado dentro do nosso corpo, será eliminado. Então, o sistema respiratório, ele consta aí dessas trocas gasosas. E o sistema digestório está aí com as interrogações, porque é o que nós vamos estudar hoje. Então, fiquem atentos, né? Vamos ficar aí bem ligadinhos para a gente ver qual é a função desse sistema digestório, quais são os órgãos que participam, que a gente tem aqui até mesmo algumas curiosidades para a gente falar aqui para vocês nesse tema, sistema digestório. Vamos lá? E aí, para a gente falar de sistema digestório, eu trago para vocês, né, a questão aí de um pequeno texto. E aí, gente, vamos lá? Vamos ler comigo? O sistema digestório apresenta uma série de órgãos que garante que o nosso organismo consiga retirar dos alimentos os nutrientes que precisamos para a nossa sobrevivência. Então, a gente vai ver aí que esse conjunto de órgãos, que a gente já está vendo aí nesse esquema, ele tem uma função muito importante, que é selecionar, né, é garantir que o alimento que está entrando no nosso corpo, ele será selecionado e esses nutrientes vão fazer parte, né, aí de um outro processo, que é esse processo de digestão e geração de energia no nosso corpo. Não podemos esquecer que tudo isso vai acontecer juntamente com o sistema respiratório. Então, o sistema digestório e o sistema respiratório juntos, né, aliados aí, cada um realizando a sua função, serão grandes fornecedores de energia no nosso corpo. Mas o que é que nós temos mais? Aí eu começo a falar para vocês, né? O que acontece com o alimento dentro do nosso corpo? Então, a gente tem aí uma infinidade de alimentos. Então, eu coloco aí para vocês uma mesa cheia de alimentos, eu coloco aí, né, como se fosse uma cesta também cheia de alimentos, e aí uma representação do nosso estômago. Será que os alimentos chegam no nosso estômago desta forma que eu coloquei aí no slide? É hora da gente parar para pensar. O que acontece com o alimento dentro do nosso corpo? Veja que eu trouxe para vocês aí, para a gente começar a refletir um pensamento aí, olha, como é que acontece esse questionamento, mas eu vou trazer aqui uma representação. Eu vou fazer uma comparação para ver se vocês já conseguem, né, dizer como é que esse alimento chega
dentro do nosso corpo. Vejam aí, o número 1, tem alguém aí, olha, cortando. Então, está cortando um determinado tipo de alimento. Estão percebendo? Então, ele corta, tenta cortar o máximo possível. Depois que ele corta, né, cortou bastante, olha, ele já está pedindo ajuda a alguém que está no liquidificador triturando tudo. Triturou bastante e aí vai passar para a terceira pessoa que está ajudando a peneirar. Então, fica alguma parte aí da polpa nessa peneira e essa outra parte está ficando aí nesse recipiente, uma xícara, um exemplo. Então, é isso que acontece com o nosso corpo. Para que o alimento entre no nosso corpo, ele precisa ser cortado, triturado e até mesmo coado. Mas será que são esses termos mesmo, professora? Não, esses termos aí que eu usei foi só para a gente começar a perceber o que acontece. E não pensar de forma alguma que como aquela imagem que eu coloquei anterior, mostrando que o estômago está cheio dos alimentos inteiros, né? E aí, professora Adriana, o que você está achando desses primeiros momentos aqui conosco? Professora Isabel, muita informação, não é, minha gente? E aí, vamos aprender esses termos técnicos que só a professora Isabel tem para Vamos falar lá, pra Adriana. gente? Vamos lá. Olha lá. Então, aí a gente agora vai trabalhar um pouquinho essa questão do conceito de digestão. Leiam comigo. A digestão é a transformação dos alimentos em moléculas menores para que possam ser absorvidos pelo nosso organismo. Então, aí a gente sabe que esses alimentos vão ter que passar por um processo, né? E esse processo é para deixar esse alimento cada vez menor, porque o nosso organismo só vai absorver se essas partículas estiverem bem pequenas. E a gente vai entender no decorrer dessa aula. Então, já vimos aí o que é digestão e agora a gente vai ver quais são as etapas. Então, aqui nós temos algumas das principais etapas da digestão. Primeiro é a mastigação, né? Então, a mastigação vai acontecer na boca, a participação aí dos dentes, da língua, da saliva. Olha aí que interessante. A deglutição. Deglutir, engolir. Então, a gente vai ter que sair da boca e passar aí por um tubo, que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que tubo é esse e até o nome. Depois vem a ingestão. É o momento que esse alimento, né, ele chega no nosso estômago. E é lá no estômago que vai acontecer a digestão. Depois vai passar para os nossos intestinos, onde vão acontecer a forma agora de absorver o que é que vai ser nutritivo, o que foi bem digerido, o que foi bem mastigado, o que foi bem processado, vai para a nossa corrente sanguínea. E o que não foi, gente, vai ser eliminado. Aí é o processo de eliminação. Então, essas são as principais etapas da nossa digestão. Mas vamos lá, que aí agora tem uma conversinha, ó. Eu estou aí com algumas crianças, né? Aí cada um saboreando o prato preferido. Observem bem, não é? A professora Isabel está com o seu prato preferido, tem aí, não é, essa criança, essa menina, uma bailarina que está aí com o seu alimento. E tem também aí um menino bem curioso. Olha o que eu estou conversando com eles. Esse nosso alimento, né? Observem aí, esse nosso alimento vai percorrer um longo caminho. Aí a bailarina diz, oba, delícia! Mas tem um menino aí bastante curioso. Olha o que ele pergunta para mim. Qual o caminho que ele vai percorrer? E a outra pergunta, existe uma ordem? Então, eu estou dizendo que o alimento vai passar por um longo caminho. E aí, o nosso participante aí da aula está dizendo, mas por onde vai passar? Né? Quais são as etapas? Que caminho ele vai percorrer? Existe uma ordem? Ou o alimento vai passar por onde ele quer à vontade? Então, agora a gente vai ver cada uma dessas etapas e os processos que acontecem nela. Então, vamos lá? Então, agora a gente vai falar sobre o caminho do alimento. Fiquem atentos, porque no decorrer da nossa aula, eu acredito que eu tenho uma atividade que tem tudo a ver com essa apresentação agora, o caminho do alimento. Então, o alimento ele é colocado na boca, né? Como eu já disse, daqui a pouco a gente ainda vai falar sobre esse processo, cada um deles. Depois ele vai para a faringe. E alguns de vocês já vão dizer, professora, nós já estudamos a faringe antes. Pois é, porque a faringe é um tubo de dupla função. Tanto vai passar o ar, como vai passar o alimento. Tanto nós citamos ele
no sistema respiratório, como nós vamos citar aqui, ó, no sistema digestório. Depois nós temos o esôfago. E para já dar um spoiler, eu vou hoje representar aqui, ó, com alguns objetos que eu estou aqui na mesa, dizendo aqui a vocês como é que o esôfago funciona. E aí eu acredito que muitos de vocês vão dizer, professora, isso é uma curiosidade. Vamos ver se vocês vão concordar com o que eu estou afirmando. Depois tem o estômago, e vocês devem perceber que tem alguns órgãos que estão de vermelho. Eles são chamados de órgãos anexos. O alimento não consegue entrar, né, em cada um desses órgãos, mas esses órgãos participam liberando substâncias, que é o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E aí a gente vai chegar nos intestinos. E nós temos dois tipos, o intestino delgado e o intestino grosso. E por fim, o reto e o ânus, que vai ajudar aí na eliminação. Então esse é o caminho do alimento. É por aqui que o alimento passa. Respondendo àquele aluno, não é, que estava ali saboreando comigo, compartilhando naquela mesa, eu estou dizendo para ele que existe uma regra, sim, por onde vai passar. Então não é aleatório. O alimento tem que passar por todos esses processos. Continuando, nós vamos falar agora de cada um desses, né? E aí a gente vai começar a falar aí da questão da boca. Falar da boca, eu vou chamar a atenção no cuidado com os dentes, né? A questão da escovação, a limpeza desses dentes, que devem ser com muito cuidado, porque eles são importantíssimos na digestão por conta da mastigação, além da questão estética também, né? Então, um sorriso bonito, e aí, através de quê? De um bom cuidado, uma boa escovação. Vocês devem estar vendo que tem aí uma boquinha circulando, e tem como se fossem umas glândulas, não é? Amarelas aí. Elas estão representando aí, gente, as glândulas salivares. À medida que a gente vai mastigando, essas glândulas salivares vão liberando, né, a saliva para umedecer o alimento. Mas, professor, e quando o alimento for líquido? Quando for líquido, aí as glândulas salivares também vão liberar, porque essas glândulas, elas não têm apenas a função de umedecer, mas em alguns alimentos a digestão já começa na boca. E a questão da língua, que é um verdadeiro tapete, levando o alimento de um lado para o outro. Então, aí o processo de mastigação. Agora, vejam, minha gente, como esse rapaz mastiga bonito, olha. Em momento nenhum a gente está vendo o que está na boca. Então, ele já colocou o alimento na boca, está aí, ó, de boca fechada, mastigando, com o maior cuidado, e só vai engolir quando estiver bem mastigado. Então, vejam aí a importância. Saindo da boca, nós vamos para faringe e esôfago. Eu coloquei esses dois juntos, porque a faringe a gente já vem conversando. É na faringe que tem a epiglote, aquela tampinha, onde a gente vai deixar abrir na hora da respiração e fechar na hora que está entrando o alimento. É o erro, às vezes, de não fechar ou abrir no momento certo, que ocorre o engasgo. Então, atenção na hora que estiver saboreando aí um prato, comendo, não ficar conversando. Então, na hora que o alimento está na boca, vamos, né, parar um pouquinho, depois volta a conversar. Agora aqui, que é a questão da deglutição, tem algo muito interessante nesse esôfago. Ali o alimento vai passar por um movimento chamado movimento peristáltico. O alimento ele vai girar em torno dele mesmo e vai descer. E o esôfago vai ajudar até mesmo a unir esse bolo alimentar, porque agora o alimento já recebe outro nome. No decorrer da nossa aula, eu vou mostrar aqui a vocês a questão do esôfago, como é com uma comparação. Mas vamos lá. Aqui a questão do estômago. Ocorre aí a ingestão, que é a chegada, e a digestão. Vejam que o nosso estômago, ele tem a função também de realizar alguns movimentos na hora que o alimento chega. E também são lançados nesse estômago sucos digestivos para ajudar a digerir, né, e a quebrar mais aquelas moléculas que a mastigação e a saliva não deu conta. Então, esse aí é um processo físico e químico, né? A questão aí da gente ver que esse estômago, ele movimenta e também ocorre reações químicas para a digestão. Falar em reação química, a gente vai dizer que esse alimento, quando a gente chegou no estômago, se a gente colocar para fora, ele não tem mais o mesmo sabor. Por quê? Porque recebeu sucos gástricos que ajudam aí na digestão, ok? Na continuação,
Vamos falar um pouquinho aí dos órgãos anexos, né? A questão do fígado, da vesícula e do pâncreas. Então, esses órgãos anexos, eles vão lançar no estômago substâncias muito importantes para o processo da digestão. Então, o fígado aí tem a questão da vesícula biliar, que vai liberar, gente, um suco muito interessante, que parece um detergente de prato. Quando a gente come alguma coisa gordurosa, essa substância da vesícula biliar vai ajudar a digerir, a quebrar as moléculas de gordura. Vejam que interessante. Já o nosso pâncreas, que é essa imagem aí que está em amarelo, ele também é muito importante. Tanto vai ter o controle, né, da questão do açúcar no nosso sangue, mas também a liberação de suco pancreático, que também vai ajudar na digestão. Por isso que a gente diz que o pâncreas é um órgão misto, de função mista, porque realiza mais de um processo dentro do nosso corpo. Na continuação, a gente vai para o intestino delgado e grosso. É a hora da absorção. Vejam que interessante. É lá no intestino delgado que começa a absorção. O intestino delgado apresenta aí uma grande importância, porque é nele, pelas paredes dele, que o que é nutritivo, os nutrientes, vão entrar na corrente sanguínea e distribuir para todo o nosso corpo. Mas também no intestino grosso acontece. É o finalzinho da absorção. E no intestino grosso vai absorver mais água do que nutriente. Agora, para falar no intestino delgado e intestino grosso, eu trouxe para vocês aqui, olha, uma curiosidade. É a questão do apêndice. Já foi falado em anos atrás que o apêndice não tinha função no nosso corpo, mas tem sim, pessoal. Eu vou pedir aqui, olha, para eu apontar esse apêndice. Ele fica aqui, ó, de um ladinho aqui, olha, do intestino delgado, desculpa, do intestino grosso, e ele é como se fosse uma vírgulazinha. E nele tem uma grande concentração de bactérias importantes aí nesse processo em relação aí já da formação das fezes. É como se aqui tivesse um conjunto de soldados para defender o nosso corpo. Um sistema aqui, olha, de defesa do nosso corpo. No passado, uma pequena infecção já era retirada. Hoje só é retirado se realmente for um caso muito grave. Então, a questão aí do nosso corpo, tudo tem função. Onde no passado dizia que era um trechinho do nosso sistema digestório, mais precisamente o intestino grosso, que não tinha função. Mas com o estudo, né, e com o passar do tempo, essas pesquisas vão vendo que tudo no nosso corpo tem função, sim. E aí, a gente agora vai para uma curiosidade. Veja essa curiosidade, professora Adriana. Veja a questão aí dos nossos intestinos. A curiosidade que eu trouxe para vocês é que os intestinos têm cerca de 7 a 8 metros de comprimento. Imagina, né? Tudo Sim. dentro do nosso corpo, né? A questão aí de todo o processo de absorção, tem toda essa distância aí, olha, para ser. Só que aí eu vou chamar a atenção aqui do dorso, que eu estou mostrando aqui na mesa. Vamos lá, Cleiton. Eu quero mostrar aqui. Veja, que ele está tão arrumadinho, sim, que não dá nem para a gente perceber. Verdade. Né? Essa questão aí da maneira que ele está sendo organizado aqui no nosso abdômen. Então, vejam, né, a questão dessa curiosidade em relação ao nosso corpo. Já que eu estou no dorso, eu vou mostrar a vocês aqui, ó, como está arrumadinho o fígado, né? A questão do estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. No decorrer da nossa aula, eu ainda vou falar a respeito deles. Mas vamos voltar para a telinha. Na continuação, que a gente está falando de cada um dos órgãos, vamos voltar para a telinha. Então, aqui, gente, ó, reto e ânus são responsáveis pela eliminação. Mas aqui eu tenho uma curiosidade. As fezes não são excretas. Por que eu estou afirmando que as fezes não são excretas? Porque elas não entram no metabolismo. Veja, professora Adriana, não é excreção. Porque essas fezes, elas não tiveram nem a oportunidade de entrar no nosso corpo. Foi uma mastigação mal feita, sim, foram fibras, alimento muito rico em fibra que vai ajudar a formação das fezes. E aí a gente tem uma curiosidade também. O leite materno, ele é tão completo e tão bem absorvido que a criança, quando apenas se alimentam de leite materno, ela defeca pouco.
tem poucas fezes. Muitas vezes aquelas fezes são restos ainda do processo vamos dizer assim, de desenvolvimento quando estava na barriga da mãe. Interessante, então, professora. né, é uma curiosidade bem interessante importante em relação aí ao nosso corpo. Então aí, gente, as fezes não são excretas, ou seja, não faz parte do processo de excreção, porque elas nem foram absorvidas. Elas foram selecionadas e disseram, isso aqui não foi bem mastigado, então vamos eliminar. Ou é rico em fibra, e aí as fibras não são digeridas, ok? Na continuação, a gente vai falar aqui bem rapidinho, olha, processo de digestão. Nós temos processos mecânicos e químicos. Exemplo, a mastigação é um processo mecânico. Já a ação da saliva é um processo químico, porque essa substância que compõe a saliva vai ajudar na digestão, principalmente dos carboidratos. Aí a gente também vai ter que, no momento de deglutição, é um processo químico, é um processo mecânico, porque só fez entrar no nosso estômago. Chegou no estômago, processo também mecânico e químico, porque o estômago também joga o bolo alimentar de um lado para o outro. E químico por conta dos sucos gástricos. Vejam aí a questão aí de mais curiosidade. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre anatomia comparada, como eu mostrei a vocês, chamando a atenção de ver aí, olha gente, o intestino, né? Tanto o intestino delgado como o intestino grosso, como é longo. E a próxima comparação é a questão aí do esôfago, que eu quero mostrar a vocês utilizando meia. Então, tenho aqui a meia de uma criança e vou fazer de conta que aqui é o esôfago. Então, com uma bolinha, eu vou colocar aqui para a gente entender como é que o esôfago engole. Ó. Então, o tecido é muscular e ele vai empurrando. E à medida, deixa eu botar assim para mim, para vocês verem, e à medida que ele vai apertando, esse bolo alimentar vai descendo. Então, tanto na parte superior como na parte inferior, esse bolo alimentar está sendo protegido. Por isso, gente, que até mesmo de cabeça para baixo podemos engolir. Ninguém vai exercitar isso por conta aí de questão do engasgo, né? Mas aí uma curiosidade que ele não vai voltar. Então, é bem interessante essa parte. Eu vou chamar a professora Adriana para ela se despedir e volto com uma tarefinha para vocês. Minha gente, essa aula está sendo maravilhosa. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima. Obrigada aí, professora Adriana, né, de ter vindo aqui, aceitado o convite de vir participar da nossa aula. E vamos para a nossa tarefa. Olha qual é a tarefa que eu estou dando aqui para vocês como sugestão. Construir um texto apresentando o caminho do alimento. Só que vocês vão escolher um alimento. Exemplo, eu vou agora colocar uma maçã que foi servida no lanche lá da escola e vou contar todo o processo de digestão dessa maçã. Como foi a mastigação, né? Como foi que a saliva agiu, como a língua também aí colocou como um verdadeiro tapete de um lado e do outro. A questão de engolir, não é? A deglutição, passando aí pela faringe, passando pelo esôfago. O que é que aconteceu com essa maçã lá no nosso estômago? A absorção dos nutrientes no intestino e o que foi que nós eliminamos nessas fezes no que diz respeito à maçã. Eu quero que vocês coloquem aí. Quem não quer fazer com a maçã, escolhe outro tipo de alimento. Tu coloca aí uma refeição, foi um pão, né? Hoje no café da manhã, foi o almoço, comeu aí um feijãozinho. Então, vamos entender como é que acontece esse processo. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre o sistema digestório, algumas curiosidades. Por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula, pessoal. E, mais uma vez, obrigada aí a professora Adriana por ter vindo participar da nossa aula. Tchau, tchau, pessoal!